O ecossistema marinho tem uma enorme variedade de peixes, são belas cores e formas e que nós vamos conhecer agora com a Juliene e o oceanógrafo Ricardo Cardoso no Aquário de São Paulo. E a gente começa aqui pelos cavalos marinhos. E, Ricardo, eles parecem tão sensíveis, tão pequenos, tão frágeis. Os cavalos marinhos eles têm essa aparência meio sensível, né? E a locomoção deles ela parece um pouco debilitada, porque eles parecem que ficam à mercê das correntezas, assim. Eles realmente têm uma locomoção, não foi essa a aposta evolutiva deles, né? Eles se apostaram evolutivamente numa cauda prênsil bastante resistente, que é com que ele se agarra, né, nas estruturas e ele fica preso ali, né? Durante a natação a gente pode notar que ele tem um deslocamento bem reduzido, né? Porque ele praticamente usa uma pequena nadadeira que ele tem nas costas para fazer essa locomoção para frente e para trás, né? É um peixe que se adaptou a ficar em regiões de bastante movimentação de água, então ele usa essa cauda prênsil que ele tem para se ancorar bem fortemente em alguma estrutura e ali ele fica aproveitando para capturar algum alimento que passe nessa movimentação de água, né? A gente está num aquário de água salgada que tem algumas espécies de fundo rochoso, né, que a gente chama. A gente costuma segmentar entre espécies de fundo arenoso, espécies de fundo rochoso, e outros nichos do oceano que eles ocupam, né? Aqui a gente tem alguns peixes característicos dos costões rochosos do litoral brasileiro, né? A gente tem aí as moreias verdes, que são bastante abundantes. A gente tem o badejo quadrado, que é um peixe mais de fundo de rocha também. E tem a principal atração desse tanque, que é o mero, que é esse peixão paradão aí, que é essa bocona enorme parado embaixo dessa toca. O mero é um peixe bastante regionalista, podemos dizer assim. Depois dele encontrar um ambiente onde ele se sente à vontade, ele faz pequenas migrações para tentar obter alimento, mas ele costuma residir nesse ponto. Ficou muito famoso na região num naufrágio que tinha em Fernando de Noronha, um mero que viveu lá por décadas, em que inclusive virou atração de mergulho para muitos mergulhadores e depois de um tempo acabou desaparecendo. O mero é um peixe muito ameaçado de extinção, hoje ele se encontra sob sério risco de extinção por características da biologia dessa espécie. Ela é uma espécie que vive muito tempo, há relatos de peixes com mais de 100 anos. A troca de água dos aquários depende da quantidade de peixes e hábitos alimentares das espécies. Geralmente, apenas 15% da água é trocada por semana. E para chegar na grande atração deste espaço aqui, que são os tubarões, né, Ricardo? A gente passa por uma montagem aqui de um submarino, para deixar já a criançada no ambiente. Para deixar já no clima, né? A proposta do Aquário de São Paulo é de fazer a tematização dos corredores, puxando um pouco para o ambiente onde aqueles animais ocorrem, se distribuem. Então lá onde a gente estava circulando por uma espécie de uma réplica de floresta, né? Onde a gente estava vendo os aquários amazônicos e do Pantanal. Nada melhor para trazer a gente para esse ambiente do que o que seria um naufrágio, né? Os naufrágios, para quem tem o hábito de fazer o mergulho recreativo, sabe que os naufrágios são nichos de acúmulo da vida marinha, né? É muito comum, por exemplo, em naufrágios você encontrar grupos de tubarão-lixa, como a gente tem nesse aquário. E através das janelas, das aberturas desse navio, a gente está podendo vislumbrar um pouquinho do que é esse ambiente marinho. O tanque dos tubarões tem 20 metros de comprimento, 10 de largura e 5 de profundidade, onde vivem duas espécies de tubarões, lixa e mangona. Também vivem arraias, além de outros peixes pequenos. Uma curiosidade, espécies de água salgada vivem em água doce também? Se adaptam? Sim, tem algumas espécies que ficam restritas aos seus nichos, falando em salinidade propriamente dito, né? Alguns peixes de água doce ficam restritos à água doce, alguns de água salgada ficam restritos à água salgada. Porém, existem algumas espécies que se utilizam desses dois ambientes ao longo da vida. Um exemplo mais clássico de todos é o do salmão, né? Que chega a subir o rio até a sua nascente praticamente para desovar lá no rio e depois voltar. Os filhotes vão sendo carregados pelo rio
e vão acabar parando no ambiente marinho depois, onde eles vão ter todo o seu crescimento, toda a sua fase de vida adulta, antes de voltar para reproduzir novamente, né? Inclusive, para as espécies costeiras, os manguezais marinhas, os manguezais são considerados como um berçário, porque boa parte delas vai até o manguezal, depositar seus ovos, fazer a desova para que seus filhos nasçam no manguezal e ocupem esse ambiente durante uma pequena fase da vida, onde eles estão ali mais protegidos e com uma maior disponibilidade de alimento. Agora, Ricardo, você que trabalha com animais, observa, o que você aprendeu na observação dos animais e que serve para a nossa vida como seres humanos, para a nossa vida em sociedade? Bom, economia de recursos. Os animais, eles não gastam os recursos disponíveis de forma irresponsável. Por exemplo, a gente pode levar em conta, por exemplo, esse tanque onde a gente tem tubarões e alguns peixes que seriam presas desses tubarões. Então, o que leva esses tubarões a não predar todos os animais desse tanque no mesmo momento? A não necessidade disso. A gente coloca um regime alimentar que permite que o animal se sinta totalmente saciado com a quantidade de alimento que a gente fornece para ele. Esse animal, ele não vai predar um recurso do ambiente onde ele está sem essa necessidade. Isso é que garante o convívio de presa e predador no mesmo ambiente. O regime alimentar e esse conceito de economia de recurso. Nós estamos agora no pinguinário e vai acontecer uma alimentação, né? Pinguim é uma ave que consome praticamente o seu peso corpóreo por dia de alimento. Então aqui no Aquário de São Paulo a gente distribui em 4 alimentações diárias, né? Distribuindo essa quantidade ao longo do dia. É uma ave que come muito, até por ter um consumo energético muito grande, né? Nadar é algo que consome muita energia, né? E aí pensar em todo o processo evolutivo das aves. Para uma ave nadar, deve consumir uma energia gigantesca e por isso ele precisa de alimento várias vezes ao longo do dia. Ricardo, e essa espécie aqui que a gente observa? Porque o que está no imaginário das pessoas é uma espécie um pouquinho maior. Aquela espécie característica que quando as pessoas costumam imaginar um pinguim pensam nela é o pinguim imperador, né? O pinguim imperador já é um pinguim que vive mesmo lá na Antártida, né? Um pinguim maiorzão, ele tem 1 metro de comprimento. Ele ocorre em jardim zoológico, só que a sua manutenção é muito mais complicada. Justamente por viver na Antártica, ele vai exigir questões de controle de temperatura muito mais rígidas. Então são recintos que vão precisar trabalhar próximo de zero, tá? E são animais que vão requerer um recinto muito mais bem estruturado, uma área muito maior para ocupação. Tá? Então é comum a gente ver, por exemplo, em alguns aquários e zoológicos de grande porte dos Estados Unidos e Europa, né? Então é importante salientar que caso você encontre um pinguim desse, em hipótese nenhuma você deve colocar ele no gelo. Vão ser animais que já vão estar com hipotermia, ou seja, o mais seguro a se fazer é abrigar esse animal, colocar ele num lugar seco, arejado e de preferência abrigado do frio, tá? Porque ele vai estar debilitado, ele não vai estar conseguindo manter sua temperatura corpórea. E, obviamente, procurar instituições que saibam não só fazer a recuperação desse animal debilitado, como também que destino dá para esse animal depois que ele se recuperar, né? Tem animais que não podem voltar para o ambiente natural. Por algumas características, o IBAMA avalia como um risco para as populações naturais ou para o próprio animal, que ele volte ao ambiente natural. Por exemplo, animais que perdem uma asa, perdem uma patinha, não vão conseguir se locomover muito bem. O IBAMA acaba proibindo que esse animal seja solto e acaba encaminhando esse animal para um jardim zoológico para que ele possa ter, assim, digamos assim, um trabalho que é justamente isso que a gente está fazendo aqui, de conscientização do público. Bem, gente, nosso passeio pelo Aquário de São Paulo termina aqui com a alimentação dos pinguins. Ricardo, muito obrigada por nos receber aqui no Aquário de São Paulo e pelas informações. Obrigado a vocês pela visita. Espero que vocês aí de casa tenham aprendido bastante com o nosso passeio e podem vir aqui no Aquário de São Paulo aprender um pouco mais pessoalmente. Esse é o compromisso do programa Biosfera, levar informação para que você possa conhecer, para preservar. O que achou dessa edição?
Você pode sugerir temas, escreva pra gente, biosfera@boavontade.com. Anote aí, biosfera@boavontade.com. Tchau e até a próxima edição.